Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Jeremias 29, no versículo 10, o 11, o 12 e o 13 e o 14, que diz assim: porque assim diz o Senhor, se cumpridos os 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei, realizará sobre mim o favorável promessa de vos fazer voltar a esse lugar. Porque eu sei bem os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de desgraça, para vos dar o porvir com uma esperança. Então me invocareis e vereis e orareis a mim e eu vos escutareis. Mas vos buscareis, me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado por vós, diz o Senhor. Farei voltar a vossos cativos e reunirei todas as nações dos vossos lugares onde vos expulsei. Diz assim, diz o Senhor. Então, irmãos, olha que o Senhor, aleluia, Jesus nos faz entender nesse dia de hoje, né? O Senhor, ele pede para Jeremias entregar uma palavra, aleluia, Jesus, para aqueles, aleluia, Jesus, que estão já lá na Babilônia e já praticamente perderam a esperança, aleluia, Jesus, de voltarem para Jerusalém, que estão desanimados, estão tristes, estão abatidos, aleluia, Jesus. Mas o Senhor diz assim, ó, enquanto vocês estiverem, aleluia, nesse processo, tenha paz. Eu sei que é difícil, irmãos, principalmente quando a gente está num processo de enfermidade, aleluia, Jesus. Quando você está num processo de dor, aleluia, Jesus. Aí vem a aflição. Mas dependendo do processo, em tudo, aleluia, Jesus, o Senhor quer que a gente tenha paz, a gente tenha até a calma, que a gente não venha reclamar, que a gente não venha blasfemar, que Deus nos livre de algo assim. Porque se a gente blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, a gente perde a nossa salvação. Então, que a gente não venha murmurar, aleluia, Jesus. Porque quantas vezes nós passamos por processos assim, igual eles passaram também. Em cidades, aleluia, Jesus, aonde era um povo estranho, era onde eles não podiam cultuar a Deus, porque eles podiam até ser castigados se eles fizessem isso, aleluia, Jesus. E nós, irmãos, quantas vezes nós passamos por situações, por lutas hoje em dia, mas só que de formas diferentes daquela época. Porque o mundo hoje é diferente daquela época. E hoje, irmãos, a gente sofre tanto ataques espirituais na nossa saúde, aleluia, Jesus. Ataques espirituais, porque se a gente não tem discernimento espiritual, o inimigo, ele se aproveita que a gente está com alguma enfermidade. Mas às vezes Deus já deu livramento, a enfermidade já foi embora e ele continua colocando dor ainda para a gente pensar que Deus não operou milagre, que a cura não foi e que a gente está padecendo, sofrendo. Aí acontece uma resistência espiritual se a gente não tem discernimento. Então eu digo para vocês assim, irmãos, ore a Deus e peça discernimento a Deus, para que você possa entender, aleluia, Jesus, o que é um ataque espiritual, o que é um ataque físico, aleluia. Não, o que é uma enfermidade, na verdade, né? O que é uma enfermidade, o que é um ataque espiritual, aleluia, Jesus. Porque essa é uma das estratégias do inimigo, aleluia, Jesus. Então, o Senhor, ele vai dizer assim, ó, que depois do tempo determinado, aleluia, Jesus, eles iam voltar para Jerusalém de novo. E que o Senhor ia restaurar, aleluia, Jesus, a vida deles. Assim, aleluia, Jesus, nós passamos por processos, irmãos. Vem enfermidades, tantas coisas que acontecem, e tudo parece que vai se perdendo, e as coisas não vão se ajeitando, e é tudo processos, mas eu digo para vocês, irmãos, em todo o processo que a gente passa, o Senhor, ele requer, aleluia, Jesus, um conserto das nossas vidas. Por mais que às vezes a gente ache assim que, não, mas eu não merecia passar por esse processo, não, irmãos. Todo o processo, o Senhor, ele requer, aleluia, um conserto.
Todos vocês que passaram por esse processo, aleluia, Jesus sabe que funciona dessa forma. E então o Senhor vai dizer assim, ó, que no tempo determinado, aleluia, Jesus, eles iam voltar. Ali eles iam construir as casas deles, ali eles iam plantar. Só que tem um porém, irmão, essa promessa não foi para todos. Aleluia, Jesus. Foi para alguns só que iriam voltar, porque ficaram 70 anos. 70 anos os mais velhos que foram para lá, a maioria morreram lá na Babilônia. Então realmente ia voltar somente os que eram mais novos mesmo. Sabe o que isso me faz lembrar, irmãos? Isso me faz lembrar aqueles irmãos assim que estão há anos já assim sofrendo, padecendo no caminho do Senhor e já não tem força mais, não tem ânimo, não tem coragem, já não faz a vontade de Deus mais, entendeu? E aquele que não faz a vontade de Deus não agrada a Deus. Se parece aqueles que morreram e ficaram lá. Aleluia, Jesus. E aqueles que voltaram, parece que são os remanescentes, os que foram chamados para o tempo do fim, aleluia, Jesus. Para fazer a obra do Senhor, aleluia, Jesus. E por isso que tem aquela parábola, né, que o fazendeiro, ele dá serviço tanto para várias pessoas. Aí eles chamam outros, aleluia, Jesus, para trabalharem depois. Aí ele, na hora do pagamento, ele diz assim, não, vão pagar primeiro os últimos. Aí os primeiros vão reclamar, né? Nossa, mas nós ficamos tanto tempo trabalhando aqui para o Senhor, e aí o Senhor pega e paga esses daí que vieram depois? É isso que acontece, irmãos, aleluia, Jesus. Isso vai ser questionado no tempo do fim, no dia do grande julgamento. Por quê? Porque os remanescentes, eles foram chamados por último, mas eles ficaram firmes até o final. Aleluia, Jesus. Enquanto aqueles que vieram lá, aleluia, Jesus, que foram os primeiros que foram chamados, aleluia, Jesus, hoje já não está fazendo a vontade do Senhor. Enquanto o remanescente, ele está fazendo a vontade do Senhor, ele vai fazer a vontade do Senhor até a vinda do Senhor. Enquanto aqueles que estão lá, aleluia, Jesus, esses já estão desanimados, não querem fazer a vontade de Deus mais. Mas nós podemos esquecer, irmãos, que se a gente não faz a vontade do Senhor, se a gente não ficar firme até o fim, aleluia, Jesus, a gente morre espiritualmente. Assim como eles ficaram lá na Babilônia e morreram lá. Então, é algo para a gente refletir, assim, sabe, irmãos, na nossa vida. Amém? Então, deixe sua direção e ore ao Senhor. Ore ao Senhor e diz, Senhor, aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando. Senhor, mostra para mim aonde que o Senhor quer eu na obra. O que o Senhor requer de mim, me dá direção, me mostra, Senhor, e eu farei para ti, Senhor. Amém, irmãos? Então, fixe essa direção em nome de Jesus.